número 1, tradução e interdisciplinaridade. Panel number 1, translation and Eu fui encarregado de interdisciplinarity. coordenar os trabalhos dessa mesa redonda, que é composta, além do coordenador, por Richard Shaw, da Lancaster University. Richard Shaw é professor do Departamento de Linguística e Língua Inglesa na Universidade de Lancaster, do Reino Unido, onde fez seu PhD em Linguística em 2002. Principais interesses de pesquisa do Richard são a linguística de corpos, linguística em inglês, linguística chinesa, bem como estudos contrastantes e tradução de duas línguas. Ele publicou suas pesquisas nessas áreas extensivamente em revistas internacionais de grande prestígio, como a Linguística Aplicada, Linguística de Corpos e Teoria Linguística, International Journal of Corpus Linguistics, Journal of Linguistics chineses, Journal of Portuguese Linguistics, Journal of Linguistics and Ciências da Linguagem. O professor Richard é um membro do Conselho Editorial da Língua Chinesa e Discurso, Corpora, Teoria da Aprendizagem de Língua Estrangeira e Prática, Glossa, International Journal of Corpus Linguistics e Línguas em Contraste. Seus livros mais recentes incluem estudos de corpus-based, do Translational Chinês em Tradução em Inglês-Chinês, 2012, utilizando Corpora em Contrastive e Estudos da Tradução, Estudos Contrastivos, Corpos baseados de Inglês e Chinês, 2010, um dicionário de frequência do chinês mandarim. Núcleo de Vocabulário para Alunos, 2009, Estudos da Linguagem baseados em corpos, um livro de recursos avançados, 2006, e de aspecto em chinês mandarim. Um estudo baseado em corpos, 2004. O segundo componente da mesa é o professor José Lambert, da Universidade de Louvain, e também participante do colegiado do PGET da UFSC. Possui doutorado em Filologia Romana pela Catholic University Louvain. Atualmente é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística histórica, atuando principalmente nos seguintes temas: romanticismo internacional, dinâmica literária, dinâmica política, tradução. Co-editor da revista Target, International Journal of Translation Studies, diretor do Louvain Center for the Study of Translations and Cultures, autor de mais de 100 artigos e co-editor de Literature and Translation, New Perspectives in Literary Studies, 1978, Translation and Development of Literatures, Les traductions dans le développement de littérature, Translation and Modernization, 1995, Translation Studies in Hungary, 1996, Cross-Cultural and Linguistic Perspectives on European Open and Distance Learning, under construction. Links for the site of Literary Theory 2000, The Future of Cultural Studies 2000, Übersetzung, meu alemão não vai dar aqui para isso não, Translation, Tradução, ein internationales Handbuch. Não, alemão não vai dar, melhor a gente pular essa parte. O terceiro componente da mesa é o professor Jürgen Trabant, da Universidade de Berlim, um linguista alemão. Jürgen Trabant é professor de plurilinguismo europeu na Universidade Jacobs, em Bremen. Depois de estudar alemão, línguas românicas e filosofia em Frankfurt, Tübingen e Paris, ele completou seu doutorado em 1969 em Tübingen. Ele foi diretor do programa francês no Instituto de Filologia Românica da Universidade Livre de Berlim, com ênfase nos ensinamentos de Wilhelm von Humboldt e Jean-Baptiste Vico. Seus interesses de pesquisa incluem linguística francesa e italiana, semiótica, língua, história do pensamento europeu, linguagem, filosofia da linguagem, antropologia histórica. Os livros que escreveu incluem Mithridates in Paradise, A Little Story of Language Thought, The Gallic Hercules on Language and Politics in France and Germany, What is Language? The Language, and The Big Story Book.
Os títulos originais são em alemão e alguém gentilmente colocou os textos em inglês aqui também. Por isso, tanto, eu preferi ler essa parte. Essa, portanto, é a composição da mesa e a biografia sucinta dos participantes. Antes de nós começarmos, ela precisa dar um aviso para todos. Boa noite. Só um esclarecimento da organização aqui. Nós pedimos desculpas aos participantes que são de outras localidades e não conhecem a nossa universidade. Sabemos que alguns podem ter tido alguma dificuldade em relação à localização dos simpósios. No entanto, as informações foram previamente divulgadas na nossa página. Deixamos à disposição de todos alguns banners com os simpósios do dia e a respectiva localização. Vocês podem encontrar na frente do Centro de Comunicação e Expressão, no CCE, e aqui no Centro de Eventos, ao lado do credenciamento. A programação dos simpósios também está impressa em diversos locais. Também aproveitamos para lembrá-los que temos mapas nas pastas indicando os diferentes centros onde acontecem os simpósios, no CCE, no SED, CSE, CCJ e o auditório da Biblioteca Universitária. Grande parte dos simpósios está acontecendo no CCE, nos blocos A e B. Obrigada. All right, so I'll switch to English so that we can work together more easily. I was invited by the event organizers to coordinate this roundtable talk on translation and interdisciplinarity. Dessa mesa redonda, tradução interdisciplinar. Eu vou abrir essa mesa redonda falando um pouco sobre as abordagens interdisciplinares nos estudos da tradução, falando sobre a interação entre tradução e computação, falando da tradução automática como um exemplo dessas abordagens interdisciplinares. A primeira conferência internacional. Bom, o título geral, interdisciplinaridade nos estudos da tradução, é algo bem bacana. A primeira conferência internacional sobre o tema geral das abordagens interdisciplinares aos estudos da tradução, que aconteceu em maio de 2013, na Universidade Internacional de Moshat, no Irã. Os temas da conferência incluíram ensino e avaliação da tradução, formação de tradutores e intérpretes, ensino da tradução, avaliação da tradução, lexicografia, meios de tradução e tecnologia da informação. Bom, toda essa lista incluiu também linguística do corpus, multimídia. Vamos passar para frente agora. Tradução e discurso, com aqueles subtemas todos que, basicamente, todos nós conhecemos aqui, não é mesmo? Tradução, cultura e sociedade, incluindo o papel da tradução no mundo pré- e pós-colonial, aspectos culturais da tradução e assim por diante. A indústria da tradução, como já devem ter se dado conta, os estudos interdisciplinares cobrem praticamente tudo que o estudo da tradução cobre, ou seja, cobre tudo. Há pouquíssimo fora isso em relação aos estudos da tradução. Por isso eu argumento que a interdisciplinaridade, na verdade, é uma característica dos estudos da tradução em si. O mesmo se aplica ao Wiki. A Wikipedia para os estudos da tradução seria uma interdisciplina acadêmica, ou seja, a ideia de uma interdisciplina é colocada de forma explícita desde o início da Wikipedia. O estudo sistemático, teoria, descrição, etc. Basicamente, dizem o seguinte: se você faz estudos de tradução, então você está já num campo interdisciplinar. E uma abordagem interdisciplinar, portanto, é obrigatória. Muito tempo antes disso, todos os artigos, num determinado número de estudos de perspectiva em
tradução eram chamados de estudos de tradução ou abordagem interdisciplinar nessa área, porque, como o editor colocou na introdução, todos os artigos associavam estudos da tradução com outras disciplinas. Um campo específico, interdisciplinar, que tem a ver com a computação, que chama muita atenção, é a linguística computacional, que é conhecida como tradução automática. O foco da investigação nessa área é o uso de software para traduzir textos de uma língua humana para outra língua humana. Esses dois campos, computação e tradução, sempre tiveram uma relação um pouco conturbada. Mas é bem antiga já. A computação começou e a tradução automática quase que automaticamente começou a ser introduzida como um tema de interesse. Ou seja, foi fundada oficialmente por um memorando de Weaven em julho de 1949, juntamente com o surgimento dos primeiros computadores. Esse documento apresentou propostas para se lidar com as dificuldades da tradução por máquina. Os computadores eram algo bastante novo naquela época. 15 anos depois, em 64, a Academia Nacional de Ciências formou um comitê para processamento linguístico para avaliar as iniciativas de tradução automática. E um relatório publicado em 1966 falou das expectativas não atendidas em relação ao desempenho dos sistemas de tradução automática, que acabou levando a uma redução nas verbas colocadas à disposição para pesquisa e construção de sistemas e aplicativos que envolviam a tradução automática nos Estados Unidos. Mas isso não evitou que várias tentativas foram feitas para implantar esses sistemas na década de 70 e 80, mas o progresso foi bastante lento. Não obstante, no final da década de 80, tradução automática e estatística se tornou uma opção bastante bem-sucedida. A abordagem pode ser descrita basicamente como baseada no corpus, ou seja, a fonte dos dados estatísticos da tradução entre dois idiomas era extraído de corpora paralelos e comparáveis. Então, é a aplicação do paradigma que será descrito depois aqui pelo Dr. Xiao. Desde o início, a tradução automática se concentrou em textos técnicos científicos, nos quais as dificuldades impostas pelas diferenças culturais eram menos desafiadores do que em textos jurídicos ou literários. No entanto, a internet acrescentou uma nova urgência à aplicação desse tipo de software, seguindo uma tendência que começou com Cistron em 1966 e depois Babel Fish, ligado ao mecanismo de busca à alta vista, e esses sistemas agora estarão disponíveis online, gratuitamente. O uso desses recursos inclui cientistas, pesquisadores, e em números crescentes, os usuários agora também são pessoas que querem se comunicar online com outras pessoas, interações sociais. A demanda de traduções boas, que podem ser publicadas, ainda requer pós-edição. Isso existe atualmente junto com a expectativa de tradução automática rápida, muitas vezes imediata, e com isso os conteúdos do texto-fonte têm que ser compreendidos, no entanto, de forma imperfeita. E com os milhões de pessoas que agora usam o Google Translator para atender às suas necessidades, para se comunicar automaticamente, isso é uma realidade que deve ser considerada, possivelmente como parte da atualização nas políticas na área da linguagem, como o professor Lambert falou, e como requisito para uma compreensão mais profunda da variedade estrutural das línguas humanas, que é o tema da palestra do Dr. Trabant. Tendo, portanto, introduzido o tema da nossa mesa redonda, eu vou pedir que o professor Xiao comece a sua palestra. Boa tarde. Nesta apresentação, eu vou examinar os estudos da tradução do ponto de vista linguístico. Especificamente, vou estudar a abordagem baseada em corpus dos estudos de tradução. A linguística do corpus é uma área jovem de pesquisa e se desenvolveu rapidamente. Assim, os corpora
revolucionaram quase todos os ramos da pesquisa linguística desde os anos 80, inclusive os estudos da tradução. Então, 15 anos atrás, Laviosa observou que a abordagem baseada em corpos está evoluindo através de elaboração teórica e observação empírica para tornar-se um paradigma coerente, composto e rico que trata de uma grande variedade de questões pertencentes à teoria, à descrição e à prática da tradução. Eu acho que há 3 fatores que facilitaram a convergência ou casamento de corpos e estudos da tradução. O primeiro é a hipótese de que os assim chamados universais da tradução podem ser identificados e testados por meio do uso de dados de corpos. O segundo fator é o rápido desenvolvimento de corpos da linguística dos corpos em geral, e especialmente a pesquisa dos corpos multilingües no início dos anos 90. Por fim, aumentou o interesse nos chamados estudos descritivos da tradução. Ao mesmo tempo, Timoscoe também predisse que os estudos da tradução baseados em corpos são centrais para a maneira como os estudos da tradução como disciplina permanecerão sendo vitais e avançarão. 15 anos depois, esta predição foi confirmada pela realização significativa nessa área de estudos de línguas baseadas em corpos. Inúmeras publicações publicadas na série Estudos de Tradução Baseada em Corpos, só em inglês, isso sem falar nos outros idiomas. Mais recentemente, uma nova série, então a série anterior era outra, uma nova série de livros chamada Estudos de Tradução Baseada em Corpos foi lançado pela Universidade de Xangai, em combinação com o Springer. Segundo o mapa Home Story da tradução, há 3 tipos de estudos da tradução. O primeiro são os estudos da tradução, estudos aplicados. O segundo, os estudos descritivos da tradução. E o terceiro, os estudos teóricos da tradução. No restante da minha apresentação, vou examinar o papel dos corpora em cada um destes 3 tipos de estudos da tradução. Primeiro, vejamos os estudos aplicados de tradução. Acho que os corpora deram 3 grandes contribuições para os estudos aplicados de tradução. A primeira contribuição é a tradução assistida por corpos. Balker disse que as traduções assistidas por corpos são de qualidade mais alta no que diz respeito à compreensão do campo do tema, escolha correta de termos e expressões idiomáticas. A segunda contribuição está relacionada com ensino e formação na área de tradução ajudada por corpos. Bernardini observou que os condensadores, que grandes condensadores de corpora podem ajudar os estudantes a desenvolver consciência, reflexão e recursos, que são as competências que distinguem um tradutor profissional dos amadores. A terceira contribuição dos corpora para os estudos aplicados de tradução está relacionada com o desenvolvimento de ferramentas de tradução e tecnologia de tradução. Os corpora, especialmente os corpora paralelos, alinhados num plano das palavras, são vitais
para o desenvolvimento da tecnologia da tradução, tais como sistemas para tradução automática, ferramentas CAT de tradução, memórias de tradução e bancos de termos. Então, o segundo tipo de estudos de tradução, conforme o mapa de tradução que mencionei, é o dos estudos de tradução, estudos descritivos da tradução. São caracterizados por seu ênfase no estudo da tradução em si mesma. Tem como objetivo perguntar-se, por exemplo, por que um tradutor traduz desta ou daquela maneira, em vez de fazer perguntas como traduzir isto ou aquilo. 20 anos atrás, o professor Baker, em seu trabalho seminal, predisse que a disponibilidade de grandes corpora de textos, tanto fonte quanto traduzidos, juntamente com o desenvolvimento da abordagem baseada em corpos, permitiria os acadêmicos da tradução que eles descobrissem a natureza da tradução como evento comunicativo mediado. Os estudos descritivos da tradução têm 3 focos, ou seja, tradução como produto, tradução como processo e a função da tradução. Os estudos de tradução baseada em corpos relativo à função da tradução já são bastante numerosos, mas não suficiente, porque não há corpora suficiente que contenham informação orientada para a função baseada em corpos. Então, por isto, a dificuldade, porque esse tipo de pesquisa se refere ao contexto, sobretudo ao contexto sociocultural, mais do que com os textos em si. O segundo foco dos estudos descritivos da tradução é o da tradução como processo. Seu objetivo é revelar os processos mentais ou de pensamento que ocorrem na mente do tradutor quando está trabalhando. Uma forma possível como os estudos descritivos da tradução baseada em corpos podem analisar as transcrições escritas desses registros é o uso de protocolos que chamamos de protocolos de pensar alto. As transcrições que nos permitem inferir a respeito dos processos de tradução. Nesse sentido, o corpus como produto, que eu depois vou comentar, também proporcionou evidências indiretas da tradução como processo. O processo de tradução é interessante, mas como ocorre dentro da mente, não pode ser observado diretamente. Então, é como acontece na geologia. Os geólogos estão muito interessados nos processos geológicos como terremotos e vulcões, mas esses processos geológicos são perigosos demais para serem observados diretamente e, portanto, os geólogos têm que estudar o produto desses processos geológicos, as rochas. A partir daí, inferem o processo geológico. Acho que é o mesmo que ocorre na tradução. Podemos usar a evidência obtida a partir do exame da tradução como produto para inferir a respeito do processo de tradução. Por fim, o foco de tradução como produto nos estudos descritivos da tradução. Aqui, isto diz respeito à descrição da tradução como produto, por exemplo, comparando corpora comparáveis de textos traduzidos e não traduzidos, textos escritos por falantes nativos na língua meta. Isto
nos ajuda a descobrir evidência para validar ou invalidar as chamadas hipóteses universais de tradução que eu vou mencionar na minha palestra de encerramento. Por exemplo, ao comparar textos ingleses traduzidos com textos ingleses originalmente escritos em inglês, podemos observar que o inglês traduzido é caracterizado por 4 padrões importantes de uso léxico, ou seja, uma proporção relativamente baixa entre palavras do léxico e palavras que indicam relação gramatical. Uma proporção relativamente alta ou alta frequência de palavras em relação a baixa frequência de palavras e uma repetição relativamente grande das palavras mais frequentes e menos variedade e características como simplificação, que se refere à tendência a traduzir o texto simplificando o idioma usado. A normalização se refere à tendência a exagerar características da língua meta e ajustar-se a seus padrões típicos na tradução. Explicitação refere-se ao fato de que a tradução tende a explicar, desmiuçar as coisas, em vez de deixá-las implícitas, como no texto-fonte. A asepsia, ou seja, os textos traduzidos são, de certa forma, uma versão asséptica do original. Isto significa que o sentido oculto no texto-fonte costuma ficar perdido na tradução. E a convergência se refere à tendência do texto traduzido a gravitar em direção ao centro de um contínuo. Isto significa que o texto traduzido os textos traduzidos podem parecer mais semelhantes uns aos outros do que os textos não traduzidos. Também há outras características do texto traduzido que já foram observadas, como, por exemplo, colocações ou estruturas típicas que ocorrem nos textos traduzidos. São características que podem ser transferidas ao texto meta. Essas características se generalizam, que vão além do inglês traduzido. Vão a outros idiomas também. Será que é verdade? Vou deixar essa pergunta sem resposta até quinta-feira à noite, quando eu vou falar dos universais da tradução como hipóteses e reavaliá-la a partir do ponto de vista chinês. Então, segundo esses estudos, segundo os mapas de Holmes Story, o 4º ponto é o dos estudos de tradução teórica. Tem como objetivo estabelecer princípios gerais por meio dos quais esses fenômenos podem ser explicados e preditos. Os estudos teóricos da tradução estão estreitamente relacionados e muitas vezes dependem dos achados empíricos dos estudos descritivos da tradução. O uso de estudos descritivos da tradução pode servir de base ao estudo teórico da tradução. E isto se vê na hipótese dos universais da tradução, ou seja, características comuns inerentes à língua traduzida, seja qual for a língua. Esta é uma área muito importante dos estudos da tradução baseados em corpos que eu vou aprofundar na quinta-feira. Como conclusão, podemos ver que os corpora são muito úteis como metodologia, como recurso em todos os 3 tipos de estudos da tradução no mapa de Holmes Story da tradução. As abordagens baseadas em corpos permitiram que se obtivessem insights importantes a respeito da tradução, tanto como o processo
quanto como produto. Por fim, os estudos de tradução baseados em corpos podem proporcionar um quadro teórico novo muito útil para a pesquisa e também para o ensino da tradução. Muito obrigada. Thank you, Richard, for this perfectly timed. Muito obrigado. Falou realmente dentro do tempo. Que bacana. Vamos passar em frente agora. Eu vou dar a palavra, então, ao professor Lambert, para que ele dê a sua palestra. Mr. Chairman, senhor coordenador, caros colegas e amigos, eu acho que tem tanta gente aqui, realmente é impressionante ter um público tão grande. Eu tenho 15 minutos para falar de um tema que não é simples. Eu vou realmente me esforçar ao máximo e realmente não vou precisar mais de 15 minutos. Por esse motivo, eu darei a vocês algumas opiniões, ao invés de muitos argumentos. Eu recentemente dediquei 3 artigos a essa questão da interdisciplinaridade. E cada um desses artigos desenvolvem novos componentes. São artigos recentes que vieram de discussões, etc. E eu tentei continuar acrescentando novas perspectivas cada vez que trato do tema. Parece que essa questão da interdisciplinaridade é realmente um tema candente, pois tem sido discutido de forma bem sistemática e há muito diálogo sobre o tema. E um dos diálogos está acontecendo aqui. Não para autopromoção, mas para informação de vocês e talvez para uso posterior, eu vou mencionar esses artigos. Um deles foi publicado no Routledge Handbook of Translation Studies, a institucionalização da disciplina. No Benjamin's Handbook, ali eu publiquei um artigo sobre interdisciplinaridade nos estudos da tradução. E um outro artigo se concentra de forma mais explícita na virada sociológica. Trata da sociologia, interdisciplinaridade e pesquisa na área da tradução de forma geral. E eu tenho motivos especiais, mais uma vez, para não usar estudos de tradução, mas sim pesquisa na área de tradução. A interdisciplinaridade, ponto de interrogação. Sem uma abordagem melhor, a interdisciplinaridade, parece que os estudos de tradução acabam tendo problemas, como uma disciplina acadêmica, ou tem alguma dificuldade enquanto disciplina acadêmica. Parece que precisamos de parceiros e estabelecer parcerias, compatibilidades para essa nova disciplina dentro do ambiente acadêmico. Eu não vou analisar o que aconteceu exatamente nos ambientes acadêmicos recentemente, mas algo histórico aconteceu nos últimos anos. Uma das dificuldades, a partir desse ponto de vista, é a seguinte: os estudos de tradução, por motivos óbvios, precisam ser interculturais, alguns diriam até globais, seja lá o que for que isso signifique, e talvez os estudos de tradução tenham motivos fortes, então, para ser realmente, explicitamente intercultural, mais do que outras disciplinas, e talvez, por esse motivo, interdisciplinar. Entrar para a universidade significa que os estudos
na universidade, os estudos da tradução significam que eles têm realmente uma posição dentro do mundo universitário. As universidades alegam que querem se globalizar, mas, ao mesmo tempo, também são muito locais. Talvez um pouco mais em um caso do que em outro. Por isso que eu tento insistir com frequência nesse conceito bastante básico, que é utilizado pelo menos em alguns idiomas. Cidade universal, ou tipo aldeia global. É um lugar local que alega, de certa forma, ser o universo. E alega ser universal, mas todos nós sabemos que muitas universidades são parecidas com caixa de sapato, na verdade. Ou seja, uma construção que não é lá tão universal. Eu, por acaso, moro num país onde a cada 30 quilômetros temos um instituto para ensino superior. E essas caixinhas de sapato se comportam muito diferentes uma da outra. Onde é que está o universo, afinal de contas? Bom, se essa necessidade é realmente básica, podemos nos questionar o seguinte: será que tudo isso significa que todos aqui, por exemplo, precisam se preocupar ou precisam saber qual é a sua posição nessa disciplina? Eu não diria que sim. Eu não diria que não. Eu preferiria dizer que talvez fosse aconselhável. Mas será que todo mundo precisa disso realmente? Eu acho que eu vou concluir assim. Eu acho que os estudos de tradução, como a maioria das disciplinas acadêmicas, representa algo que seria um mundo complexo, onde há divisão do trabalho. Por exemplo, num time de futebol. Se todo mundo chutasse com a esquerda, não ia funcionar lá muito bem, não é? Então, todos têm que se preocupar com a disciplina e, portanto, com as relações com outras disciplinas e assim por diante. E talvez, no final das contas, esse mundo seja mais complexo do que gostaríamos e talvez, no final das contas, não sejamos tão eficientes assim. Ao lidar com essas perguntas, já distinguimos de forma implícita perspectivas mais individuais. O que eu faço, do que eu gosto de fazer, mas essas perspectivas individuais não podem ser isoladas das coletivas. E as perspectivas coletivas não coincidem de forma alguma, como vivenciamos no nosso dia a dia, não coincidem de forma alguma com o que eu chamaria de perspectiva institucional. As nossas autoridades, ao nível dos departamentos, das universidades, ao nível governamental, elas podem ter motivos bastante diferentes para se preocuparem com essas disciplinas. Uma das questões interessantes, mas não tão simples assim, eu diria, é o fato de que os estudos de tradução não constituem um fenômeno óbvio. O nome em si é jovem. O termo em si tem uma história. Não, bom, em que tipo de idiomas lidamos com a questão da tradução? E esses estudos da tradução, como é mais ou menos aceito, mesmo a nível de conceito internacional, com o apoio da nova língua franca, seria estudos de tradução. Será que isso é algo tão simples, tão óbvio, em termos de definição, objetivos, etc.? Como todos sabemos, ou deveríamos pelo menos saber, línguas e discurso sempre é algo problemático. Eu diria que, como as próprias universidades mostram todo dia, basta ler o site de qualquer universidade para vermos que a linguagem, a língua, não é algo que deixa de ser problemático. Eu gostaria de mencionar um artigo, um dos poucos artigos que trata dessa questão da linguagem das universidades. Não há muitos, na verdade. E a história da linguagem das universidades é algo realmente muito interessante, é fascinante.
E nós nos perguntaríamos por que as universidades não lidam com essa questão. A linguagem das universidades e a ideia da gestão das linguagens antes e após os idiomas nacionais, etc. Foi um artigo que eu escrevi há alguns anos. E no final da minha carreira. O que seria uma disciplina acadêmica? Isso é uma outra questão. O que queremos dizer exatamente com interdisciplinaridade? Como é que podemos lidar com essa questão sem nos preocuparmos com a questão das disciplinas acadêmicas? Será que é meu tema só porque eu trabalho dentro de um departamento, que é chamado Departamento de Estudos de Tradução? Isso é em inglês. Eu sei que há outros países aqui onde os estudos da tradução não é o conceito óbvio, é claro. Será que é estimulante, no final das contas, ter um nome? Bom, esse nome, esse termo foi gerado, avaliado, discutido, rediscutido. O que aprendemos quando damos um nome para alguma coisa, como disciplina acadêmica? Uma outra questão que tem relação direta com essa, a partir de outro ponto de vista, que é importante aqui, é a seguinte. Será que qualquer pesquisa boa na área da tradução pode, de fato, ser desenvolvida fora dos estudos de tradução? E as pessoas que colocam dentro dessa caixinha de sapatos chamada estudos de tradução, quando eles publicam algo na área de tradução, será que elas estão atendendo esses objetivos realmente dessa nova disciplina? E onde nos colocamos exatamente e onde outros nos colocam exatamente? Será que qualquer pesquisa importante na área da tradução pode ser produzida fora dos estudos de tradução? Eu tenho 1 ou 2 exemplos. Eu diria, em primeiro lugar, que, com certeza, por que não? Eu acho que trata-se de uma questão muito importante. Eu lhes darei um exemplo e eu recomendaria utilizar esse tipo de pesquisa, porque nós podemos aprender muito. Estou convencido de que dentro dos estudos de tradução, isso é algo que não foi reconhecido, digamos assim, até agora, e mal explorado. Eu sei que há pessoas que estão trabalhando nisso, inclusive alunos, com entusiasmo óbvio e provavelmente sucesso. Na International Business Review será publicado um artigo, talvez já tenha saído esse número aqui, sobre comportamento na tradução, um estudo exploratório dentro de uma multinacional. É um artigo que foi escrito por esses autores aqui, podem ver o nome deles ali. Em grande parte, mas não exclusivamente, trata-se de uma equipe da Escandinávia. É uma equipe da Escandinávia ligada com organizações e estudos de organizações e teoria das organizações. E mostra como uma multinacional lá na região do Báltico e da Escandinávia e países do leste europeu, como, por exemplo, numa empresa bancária, num banco, todos participam da produção de traduções. E nessa empresa há um serviço de tradução, há uma equipe de tradução, mas os indivíduos que fazem parte dessa empresa tendem a produzir as suas próprias traduções, muitas vezes enquanto falam ao telefone com a família. Ou seja, trata-se de processos de tradução coletivos, mas também trata-se da recepção e da função social, etc. Eu tenho um outro artigo ali, nessa linha. Uma sociedade importante de pesquisas na área das organizações, e o fenômeno de tradução aí muitas vezes nem é mencionado de forma explícita, mas na verdade toda a questão da linguagem não pode ser entendida sem a introdução
ou sem se reconhecer o fenômeno da tradução? Será que nós estamos dentro ou fora dos estudos da tradução? E qual deve ser a nossa posição e qual poderia ser a nossa posição? E será que valeria a pena reconsiderar algumas ideias nesse sentido? Nós trabalhamos demais, essa é a minha opinião. Eu disse que ia dar as minhas opiniões. Eu acho que nós trabalhamos demais com essa visão fechada da disciplina. E, especialmente, nós entendemos, de forma implícita, por disciplina, algo que tem limites e que é ou uma disciplina sem interferir muito. Eu já disse que estudos de tradução foi um dos pontos programáticos em 1992, durante a fundação e criação da Sociedade Europeia para Estudos de Tradução. Se disse naquela época que os estudos de tradução eram uma interdisciplina. Será que os estudos de tradução são a única interdisciplina? E o que isso significaria exatamente? É algo que não está totalmente claro. Mas o argumento a favor de uma visão menos fechada e estática na área de pesquisa de tradução pode ser exemplificado por coisas tão importantes que acontecem no nosso mundo contemporâneo em termos de multilinguismo, etc. Está muito claro que os estudos de tradução, como funcionam agora, pelo menos considerando-se o tipo de definição que temos, não é algo que explora muito toda essa questão de multilingualismo. E uma redefinição contínua das línguas e a circulação internacional do discurso mostra que claramente precisamos de uma nova linguística para isso, não apenas um novo tipo de linguística. E está claro que algumas sub-áreas em outras disciplinas estão se desenvolvendo. Está claro que os estudos de tradução, como funcionam agora, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, como funcionam agora, principalmente dentro dos departamentos de língua, ignora componentes fundamentais que são tratados pelo departamento de comunicação. Comunicação audiovisual, com frequência, fica a cargo dos especialistas em comunicação. E os linguistas deixam isso para o especialista em comunicação, etc. Quando vamos lidar com toda a dinâmica desse novo meio social, dessa nova mídia social, redes sociais, internet, como foi colocado aqui, como vamos lidar com toda essa questão dos computadores e a nova função dos computadores? O que esquecemos é que uma das questões-chave na formação dos primeiros textos programáticos sobre estudos da tradução, no final dos anos 60, início dos 70, e depois, foi a abertura, o caráter aberto dos estudos da tradução como disciplina. Por que sua abertura? Porque é claro que a tradução em si, como objeto de estudo, é um fenômeno dinâmico, que está sendo redefinido o tempo todo como pelas culturas, assim como as universidades redefinem suas caixinhas de sapato. Porque existe um mercado, o mercado de comunicação, na comunicação e na tradução, pode também se inspirar no nível das disciplinas. Não pode haver uma definição única de estudos da tradução, porque não pode haver uma definição única de tradução. As pessoas que fundaram ou tentaram fundar essa disciplina destacaram que apenas o caráter aberto das perguntas sobre tradução era um bom investimento no futuro de uma disciplina acadêmica que possa vir a ser boa parceira de outras disciplinas. Uma pergunta que não está clara é: quem são exatamente os nossos vizinhos? Quem são as disciplinas vizinhas? Algumas palavras e concluo.
Que tipo de discussão está se desenvolvendo? Temos aqui algumas referências das discussões em curso, discussões formuladas. Os estudos da tradução pertencem ao Departamento de Línguas. Há muitos artigos que se dedicaram à questão dos muitos termos dos estudos da tradução. Temo que dos não termos, das muitas viradas. Eu creio que essas viradas podem chegar a promover um escopo muito limitado em termos de autodefinição das disciplinas. Nós estamos nos comportando como aqueles que se concentram no próprio umbigo, sobretudo depois que viramos disciplina acadêmica. O movimento nos estudos da tradução vai em direção a uma disciplina única, mas é claro que todo o fenômeno da tradução tem inúmeros componentes, como computadores, nova mídia, etc., etc. É claro que algumas das inovações mais importantes foram introduzidas, e por isso que eu falei dos estudos de organização. Alguns estudos mais importantes foram produzidos na área da pesquisa social. E os estudos da tradução, em grande medida, são uma questão de ligação entre pessoas, status institucional, organização. É claro que não podemos dar conta do fenômeno da tradução sem levar seriamente em conta o componente humano-social, como a virada sociológica apontou. Mas há muito mais aqui. Temos aspectos linguísticos, discursivos, tecnológicos, muitos que não falam de tradução, porém, é um espaço aberto. Se entendermos os estudos da tradução como disciplina acadêmica, como ilustração do que foi desenvolvido nessas áreas da pesquisa social, poderemos, então, considerar os estudos da tradução como uma disciplina acadêmica, como uma das ilustrações do conceito de Etienne Wenger, comunidades de prática. É um mundo que tem pessoas, comunicação e outras ferramentas. Como não reconheceríamos que não há comunidade sem discurso? Certamente, discursos acadêmicos. Não há comunidade sem muitos discursos e sem interações, inclusive tradução. Isso significa que a primeira área de estudos para pesquisa na tradução é a universidade. Senão, não há programa, não há abordagem baseada em pesquisa das questões de línguas, o que exclui também a tradução. Como podemos querer universidades globais sem uma atenção explícita à questão de discurso, línguas? Temos que lidar com isto nesses termos, ou senão vamos ter problemas. Muito obrigada. Thank you, Dr. Lambert, for this. Muito obrigado, Dr. Lambert, por sua palestra tão interessante. Passamos diretamente. So, good evening, everybody. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite a esta conferência fantástica. Esta será a quarta versão da língua inglesa que vocês vão ouvir. É a língua global que nós chamamos de globalês. E tem tantas versões. Esta agora é a quarta. Eu vou falar sobre Humboldt e sobre tradução. Isto é pré-história dos estudos da tradução. Wilhelm von Humboldt não é o seu Humboldt. Ele é o seu Humboldt, o Alexander Humboldt, é o irmão dele.
O Wilhelm von Humboldt é apenas o fundador da Universidade de Berlim e, é claro, é um linguista maravilhoso. Eu vou falar nem tanto sobre sua teoria da tradução, mas sim a contribuição da tradução para a teoria da linguagem. Ele viveu de 1767 a 1835, foi político, filósofo e, sobretudo, para nós ou para vocês, vai ser conhecido como linguista. Trabalhou também em idiomas do Brasil, trabalhou numa gramática do Guarani. Então, seu principal trabalho é este, sobre a diversidade da estrutura da linguagem humana e sua influência sobre o desenvolvimento intelectual da espécie humana. Esta é a introdução a um trabalho mais vasto sobre as línguas da Polinésia. A própria essência, eu diria, do teorema que é importante para Humboldt é esta aqui. A sua diversidade, a das línguas, não é uma diversidade de sons e sinais, e sim uma diversidade de visões de mundo. Esta é uma frase famosíssima, uma declaração muito importante, e ele não quis dizer, aliás, que os idiomas significam diferentes ideologias. A teoria de visão de mundo significa apenas que as diferentes línguas têm diferentes estruturas semânticas e gramáticas e, portanto, apresentam o mundo de forma diferente. Esta é a principal teoria, é a frase que está no centro de sua teoria. E é por isso que vocês estão aqui, porque isto foi escrito 200 anos atrás na Europa e os intelectuais europeus perceberam como as diferentes línguas não são só diferentes sons e sinais, são diferentes visões de mundo. Mas este insight de Humboldt também foi criado por ele como tradutor. Ele traduziu do grego para o alemão, começou com Píndaro e depois publicou sua tradução de Ésquilo, de Agamenon de Ésquilo. Também foi sua primeira publicação linguística, de certa forma. Ele só tinha escrito um outro livro sobre Goethe, e esse é o segundo. No prefácio desse livro, nós temos, então, algumas páginas importantes sobre tradução e sua teoria da linguagem, que eu vou apresentar aqui. Ele começa contando a história de Agamenon, sobre a tragédia, os personagens, Cassandra, etc. E depois de apresentar a tragédia ao público alemão, ele fala de tradução. Ele começa de maneira muito positiva. Ele diz, tal poema, ou esse poema é, por sua própria natureza, intraduzível. É uma visão um pouco otimista ao falar de tradução. Claro que nós sabemos disto. Sabemos por Roman Jakobson, em seu famoso artigo Aspectos Linguísticos da Tradução, sabemos que a poesia é intraduzível, mas Jakobson se refere principalmente à formação do som, a ritmo, a métrica, etc. Humboldt não se refere tanto a essa parte do poema, e sim à semântica e suas diferenças. Acho que isto é algo que ele explica pela primeira vez aqui. Ele diz, muitas vezes se observou que assim que você vai além das expressões que designam objetos corporais, nenhuma palavra em um idioma equivale a outra em outro idioma. O que ele significa é o seguinte, normalmente, naquela época, tínhamos isso aqui. Aqui está o mundo, a mente humana encontra conceitos e o conceito é o mesmo para todo mundo. Você tem maçã e diferentes seres humanos tinham o conceito de maçã. E idioma é isto, é um som e um terceiro som. É um som para
comunicar esse conceito. Mas ele disse que não era assim. Então, uma palavra não é o signo ou sinal de um conceito, porque o conceito não pode aparecer sem a palavra, e ainda menos pode ser fixado sem a palavra. No passado era assim, o conceito e depois diferentes palavras, mas no futuro não é isso, porque o conceito não pode aparecer sem a palavra, não pode ser fixado sem a palavra. Aqui temos os sinais, são apenas sinais materiais, não no sinal não como o signo de Saussure. As palavras eram consideradas como sinais até esse período, porque Aristóteles tinha dito isso, e Aristóteles era o mestre da filosofia europeia. Então, qual é a alternativa? Aqui tem a frase em alemão, agora uma palavra não é um sinal de um conceito, porque o conceito não pode aparecer sem a palavra, e ainda menos pode ser fixado sem a palavra. A atividade indeterminada da força cognitiva se contrai em uma palavra, assim como as nuvens se formam no céu. Agora, a palavra é um ser individual com uma personalidade definida e uma forma definida. Se quisermos pensar na formação da palavra de maneira mais antropomórfica, podemos compará-la à formação de uma forma ideal na imaginação de um artista. Surge através da pura energia da mente e, na verdade, a partir de nada. Então, temos aqui duas metáforas. A formação da nuvem, a partir de nada, e a formação de uma obra de arte a partir da imaginação, do puro espírito, nada. Isto significa, ao mesmo tempo, que é uma criação artística, e significa, ao mesmo tempo, que essas formas que se formam como nuvens são seres individuais com uma personalidade definida e uma forma definida. E já que essas criações vêm da mente humana criativa, temos diversidade. Como, então, o mundo cujo sentido não é dado imediatamente aos sentidos seria igual a outra palavra em outro idioma? Necessariamente tem diversidade. Então, Humboldt diz, ele diz o seguinte: como as palavras não são ciência, eu proponho outra palavra para elas, são símbolos. Então ele explica o que é um símbolo, que não é a mesma coisa que sinal nem signo. Sinal para Humboldt é algo material para a comunicação, e símbolo é diferente. Todas as formas linguísticas são símbolos, não são coisas em si, não são sinais convencionais, mas são sons que têm, por assim dizer, uma conexão mística com as coisas e conceitos que representam. Com conexão mística com as coisas e conceitos que representam, sons que contêm os objetos da realidade, por assim dizer, dissolvidos em ideias, representados num esquema, fica assim. O som contém o conceito ou a ideia dissolvida em som. Como podem ver, temos aqui o símbolo. O símbolo é combinação de som e sinal. O conceito ideal não é separado do som. E como é assim, como temos essa conexão mística e, ao mesmo tempo, como eu já lhes disse, temos diversidade, essas formas artísticas e essas nuvens se formam como seres individuais e, portanto, temos essas conexões místicas com diversidade. Não só conexões místicas, uma conexão mística, temos diferentes conexões, uma em cada língua, e, portanto, apresentamos a palavra de diversas maneiras. Esta é a ideia de diferentes pontos de vida de Weltanschauung. Até agora, Humboldt
no seu prefácio, só falou de palavras individuais, mas nós, como tradutores, sabemos que não traduzimos palavras e sim mensagens. Jacobson disse, com a maioria das vezes, a tradução forma de uma língua para outra mensagens substitutas, não de unidades de código separadas, e sim de mensagens inteiras. Sabemos que, mesmo se a semântica não coincide de uma língua com a outra, podemos encontrar soluções. Temos que encontrar diferentes expressões, diferentes palavras, usar mais palavras, etc., etc., usar outros instrumentos gramáticos para transmitir uma ideia de uma língua em outra língua. Sim, é verdade, mas Humboldt apresenta as suas ideias linguísticas em torno da palavra. Também é interessante ver que, às vezes, é necessário assim. Às vezes temos que traduzir palavras isoladas. Na filosofia, por exemplo, temos que usar determinados termos que sempre são de uma língua individual. E, portanto, Heidegger, por exemplo, com Hoffenheit, Dasein, palavras famosas em alemão que são ligadas a uma língua específica e, portanto, não é possível dizer que eu tenho de dizer isso em outra língua, eu tenho que manter esse termo. E como é assim, Humboldt disse que pode ser bonito ter um léxico comparado. Ele fala, temos que ir além das expressões que designam objetos corporais. Quando vamos além, nenhuma palavra equivale em uma de outra. Há diferentes línguas que têm diferentes sinonímias. Cada língua expressa o conceito de forma um pouco diferente, com este ou aquele sentido acessório, um grau mais alto ou mais baixo da escala de sentimentos. Essa sinonímia das línguas principais, como da filosofia, ainda não foram experimentadas, mas tratadas de forma inteligente pode se tornar um trabalho muito atraente. E esse trabalho demorou 200 anos para aparecer. Temos aqui Barbara Cassin, Vocabulaire Européen de Philosophie. Esse é o título, se tiverem interesse. Ela, essa autora, realmente mostra a semântica dos termos filosóficos em diferentes línguas, nas línguas da filosofia. Então, nós temos esse dicionário de sinonímia com o qual Humboldt sonhou. A minha conclusão agora é a seguinte: a tradução para Humboldt, a atividade tradutória para Humboldt era a base de uma nova teoria da linguagem, uma nova concepção da palavra, mas não só da palavra, na verdade mudou totalmente os insights dos linguistas e filósofos em relação à linguagem. Ou seja, não é mais assim como Aristóteles nos ensinou. À esquerda, à direita, desculpem, temos a cognição, e a cognição é universal, e à esquerda temos diferentes sons, simplesmente para a comunicação. O novo conceito é este aqui, onde temos uma união mística de diferentes conceitos, pensamentos, sons, e essas uniões místicas representam visões de mundo diferentes. É uma mudança também da teoria da linguagem, indo de comunicação para cognição. É o que a filosofia do Humboldt mostrou, não só ele, é claro, outros filósofos naquela época também mostraram isso. Ou seja, as línguas são basicamente diferentes do ponto de vista cognitivo, e a diversidade entre os idiomas é maior do que Aristóteles achava. Então, esse segundo insight é esse aqui. Em toda a variedade de línguas, a riqueza do mundo também está aumentando a variedade daquilo que descobrimos no mundo. Ao mesmo tempo, a área da existência humana se expande por essa variedade nas línguas, e novas formas de pensar e sentir nos são apresentadas em caracteres reais e definidos. Ou seja,
ter diferentes línguas não se trata apenas de uma punição, como nos diz a Bíblia, ou não se trata apenas de algo superficial, como achava Aristóteles. Trata-se de uma riqueza cada vez maior nesse mundo, e realmente é muito positivo. E essa variedade é algo positivo, e essas duas ideias, então, realmente são muito importantes, e por isso estamos aqui. E Humboldt agora como tradutor. Qual é o conselho que ele dá para os tradutores? Bom, tentem ser fiéis ao original. Bom, ele traduziu passagens de Bhagavad Gita do sânscrito. Aqueles que entendem alemão vão achar esquisito. É uma tradução esquisita. Eu li em alemão. Os tradutores não têm que traduzir para a língua de sinal. Ele está lendo em alemão aí. É bem esquisito para aqueles de vocês que entendem alemão. No entanto, o termo Selbstvertiefung o Humboldt traduziu bem. Traduz o termo essencial, na verdade, da filosofia indiana. O que ele diz é o seguinte: tente se ater ao mais estranho da língua fonte e transfira essas estruturas estranhas para o seu idioma também. Porque traduzir não é só traduzir aquela ideia do texto para o seu público, mas traduzir também se trata de expandir a capacidade de expressão do seu próprio idioma, ou seja, a tradução. E esse também é todo o contexto daquelas ideias sobre tradução. Ou seja, está conectado a essa ideia de que traduzir é algo maravilhoso e que, ao traduzir um texto para a sua língua, você a enriquece. Essa é a ideia. Por exemplo, quando Fosse traduziu a Ilíada e a Odisseia para o alemão, ele era famoso como tradutor porque ele mudou o alemão. Ele mudou a possibilidade, ou as possibilidades do idioma alemão. E é exatamente isso porque Humboldt gosta desse tradutor, e por isso que ele celebra a tradução, e por isso que ele acha que a tradução é algo maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês, tradutores. Muito obrigado pela atenção. Well, that was fun. The mystical cloud. Bom, a nuvem mística, gostei disso. Alguém gostaria de começar o debate? Perguntas do público também? Podemos ter perguntas do público também? Muito bem. Bom, eu vou tentar começar então. Recentemente, eu li sobre estatísticas publicadas pelo Google Translator. Tem uma pergunta aqui. Eu li um artigo que eu achei muito ingênuo e idiota, que falava de uma nova versão do Google Translator. E agora que você tocou no assunto, eu gostaria de saber qual é a sua opinião como linguista. O que você acha dessa tradução mecânica? É uma nova versão do Google Translator? Será que é, sei lá, super desenvolvida? O meu pai, como leitor, disse: eu acho que a profissão do tradutor vai acabar. Eu olhei para ele e disse: pai, só traduz o básico. GPS, ou seja, as frases básicas. Eu gostaria de saber, não sei se vocês ouviram falar disso. O cara levou 40 anos para inventar o programa, e falaram aqui sobre tradução mecânica. Não sei se alguém viu isso. E eu achei que era
muito ingênuo. Meu pai, é claro que ele não entende nada, mas eu acho que foi ingênuo e irresponsável também do jornal escrever coisas assim. Eu gostaria de saber, como linguista, qual é a sua opinião sobre o tema, sobre esse tipo de programas. O que vocês acham? Qual é o papel desses programas na sociedade? E qual é o papel dessas ferramentas na história da tradução? Eles estão dizendo que está super desenvolvido. Okay, I think your question related to the... Bom, a sua pergunta tem a ver com tecnologia na tradução. O sistema de tradução automática, a essas alturas, na minha opinião, não pode substituir totalmente o tradutor humano. A tradução automática é muito útil, por exemplo, quando se traduz áreas muito técnicas, específicas, mas há outras áreas da tradução que são mais diversificadas e, portanto, não podem ser traduzidas de forma confiável com o uso de sistemas de tradução como o Google Translator. Por exemplo, em tradução literária, é praticamente impossível utilizar esse tipo de sistema de tradução automática. Agora, em áreas bem específicas, sei lá, previsão do tempo, por exemplo, já há traduções bem confiáveis que vêm de aplicativos de tradução totalmente automática. São automáticos e agora há uma super nova versão. E as pessoas estão dizendo, puxa vida, vai substituir a função do tradutor. Eu não sei se vocês chegaram a ver como é que funciona do ponto de vista linguístico. Eu acho que a utilidade e funcionalidade desses sistemas de tradução dependem do propósito da tradução. Por exemplo, se você só quiser ter uma ideia geral do que acontece, por exemplo, no programa do Congresso, tudo está escrito em português. Eu não entendi uma única palavra. Eu, na verdade, utilizei o Google Translator para ter uma ideia geral do Congresso. Mas agora, se eu quisesse detalhes mais específicos, eu teria que perguntar a outras pessoas que entendem o português muito bem. Ou seja, esse sistema automático só nos dá, então, uma ideia. Isso pode ser especialmente útil, por exemplo, se precisarmos ter um conhecimento rápido de uma grande quantidade de texto. Por exemplo, em comunicação corporativa, eu acho que o sistema de tradução automática também pode ser muito útil para saber se vale a pena ser traduzido por um humano. Mas eu acho que esses sistemas automáticos, eu não acho que eles substituirão os tradutores humanos. Eu duvido. Porque no Brasil a gente ouve muito, use o Google Translator. Eu estou cansada de ouvir isso. Eu não sei o que dizer. Puxa vida. Eu sou tradutora. Você usa Google Translator? Eu gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu não acho que o Google Translator tenha plano de substituir os tradutores. Acho que não. Não, mas eu estou cansado de ouvir as pessoas falarem isso. Bom, talvez haja pessoas que acreditem que isso é possível, mas não é. No entanto, eu estive na China em 2011, fiquei lá um ano, e o Google Translator foi muito útil. Não para traduzir poesias do século XII, mas para traduzir recados da empresa de telefonia celular. Foi muito útil. Eu realmente teria estado encrencado sem o Google Translator. Eu não entendia as mensagens, eu olhava algumas coisas que eram meio esquisitas, eu olhava no dicionário para ver se era certo mesmo, mas foi
muito mais fácil do que conferir no dicionário, caractere por caractere. Ajudou muito. É disso que se trata o Google Translate, na verdade. Ou seja, ajudar as pessoas em situações difíceis quando elas não têm nenhum outro recurso. Eu acho que dificilmente a ideia de traduzir, especialmente textos literários, eu acho que poderíamos moderar essa nossa possível rejeição da tradução automática, porque atualmente já é boa o suficiente a ponto de ser útil. E, a propósito, eles publicaram recentemente estatística. O Google Translator traduz cerca de 80 bilhões de palavras por dia. É fato da vida. Não há o que fazer. Não dá para fazer nada. Será que eu poderia fazer um comentário ou talvez fazer uma pergunta para o José? Eu gostei muito dessa sua perspectiva dos estudos de tradução. Será que o meu ceticismo está correto? Talvez os estudos da tradução representem o fim das línguas? É tão estranho, há tantos estudos de tradução agora, essa disciplina que leva esse nome. Será que isso é um sinal, talvez, do final das línguas? E antes que elas terminem, antes que todos falemos um único idioma, ainda temos essa atividade, estudos de tradução? Será algo assim? Será que é isso que a história está pedindo da gente? Thank you. Obrigado. Podemos nos perguntar se seria o fim, ou podemos também nos perguntar se seria o começo. Eu gostaria de usar a pergunta anterior, a produção de tradução na internet, por máquina ou pessoas, e também além da internet. Não é uma coisa simples. Não tenho nada contra essa questão ou contra fazer a pergunta a linguistas. Há muitas perguntas a respeito de tradução que, do ponto de vista da língua ou da linguística, que são coisas diferentes, não podemos realmente responder neste momento, porque qualquer tradução vai ou sobreviver ou desaparecer conforme sua função, conforme a solução que ela ofereça. Então, você pode ter a impressão de que algumas traduções são as únicas possíveis, mas no futuro será demonstrado que o mesmo texto será usado com novas formulações. E assim vamos ter uma multiplicação da produção de discursos. E a ideia de que haveria conflito entre... Bom, há publicações de Uriana House a respeito da ideia contraditória de que a língua franca e a tradução estariam em conflito uma com a outra. Eu acho que isso ilustra a relatividade dos discursos e a circulação permanente de discursos. E esses discursos não apenas sobrevivem ou desaparecem porque têm um determinado tipo de características linguísticas. Eles dependem da posição social e técnica. Eu até diria que eu não gosto... Bom, eu entendo porque tem sucesso, mas eu não gosto da aplicação de computadores e tradução automática, a distinção entre fenômenos literários e técnicos, porque eu não vejo por que questões técnicas em questões de idioma
não seriam problemas de tradução. É uma questão de discurso. E qual é a diferença entre técnico e literário? Por que os textos literários não estariam cheios de fenômenos técnicos? Então, eu estou convencido de que, bom, na literatura sobre tradução, há duas coisas contraditórias que foram destacadas, e essa pode ser uma resposta à sua pergunta. Por um lado, a tradução surge em qualquer discurso que se ouve, ou seja, quando você supostamente, às vezes você supostamente está falando uma língua só, mas há cheio de coisas traduzidas de outras línguas. Nós usamos isso, aplicamos isso a textos inteiros que chamamos de tradução, mas os textos que chamamos de tradução também contêm o oposto da tradução, ou seja, não tradução. Após todo o contínuo fluxo de discurso, afinal de contas, o contínuo fluxo de discurso é apenas uma ilustração do que eu chamo de ubiquidade da tradução. No fenômeno da tradução e da globalização em um mundo global, pode promover línguas francas, mais de uma, mas pode gerar o oposto também. E dentro da língua franca, quantas traduções será que não estão surgindo? Mais alguma pergunta do público? Muito obrigada. Uma pergunta ao professor Lambert. Não é exatamente uma pergunta. Eu gostaria de compartilhar uma ideia. O senhor mencionou indivíduo versus coletivo. A respeito de universidade, o senhor falou de universidade versus coletivo. E eu percebi como as instituições, as universidades, de certa forma, forçam o pensamento, guiam o pensamento em uma determinada direção. Observei isto. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: os professores convencem os estudantes das teorias deles. Do ponto de vista europeu, ou versus o ponto de vista chinês, ou versus o ponto de vista brasileiro. Como podemos estudar estudos da tradução se todos pensamos diferentemente uns dos outros? Somos indivíduos, temos diferenças individuais dentro de nossas próprias comunidades, e na universidade vai orientando o pensamento dos estudantes para uma determinada linha ou outra. Como será que vamos nos ajustar? Como será que vamos ter estudos da tradução que possam se ajustar a todo o universo? Acho que nunca vai acontecer, porque cada um pensa de uma forma. Será que faz sentido o que eu estou dizendo? Será uma questão? O senhor poderia responder? Claro que é uma pergunta que envolve muitas outras perguntas. Eu só posso responder em estilo relativista. Primeiro, fazendo a mesma pergunta a respeito de qualquer outra disciplina acadêmica. Uma disciplina acadêmica se baseia... Leia o texto de Etienne Wenger, do final dos anos 80. O que é uma comunidade? Uma comunidade nunca tem concordância sobre tudo, nem a respeito de seus objetivos. As disciplinas acadêmicas sempre têm brigas
Mesmo dentro da teologia, há disputas a respeito de vários tipos de amor, inclusive o amor religioso. Então, o início de qualquer interação acadêmica é chegar a um discurso comum, a uma interação, mas isso nunca implica identidade, idênticos conceitos. Sim, pessoas que estão aqui, quanto maior o número de pessoas presentes, mais procuramos respostas a perguntas. Com mais de 1.500 pessoas, talvez haja mais concordância, porque é difícil discordar de todo mundo. Então, concordância ou consenso é um conceito muito relativo em qualquer disciplina. Para começar, o nome da disciplina, as ferramentas. Mas não haveria universidade, não haveria vida acadêmica, disciplinas acadêmicas, se não houvesse uma concordância em relação a uma série de regras básicas. As universidades têm algumas ferramentas básicas em termos de disciplina. Temos um objeto de estudo, temos abordagens, metodologia, teorias, tradições, etc. Então, depende dos níveis de concordância e discordância. Uma vez um engenheiro me perguntou: como você encara a ciência, etc. Um engenheiro era muito inteligente. Claro que a ciência existe para descobrir o que é absolutamente relevante. Ele não disse verdadeiro. E eu fiquei perturbado. Eu disse, eu estava convencido de que quanto mais nos aprofundamos na ciência, estabelecemos que não há verdade absoluta e que há tantas maneiras diferentes, inclusive na sua disciplina, entre engenheiros, entre técnicos, entre os Einsteins. Há muitos desacordos, mas quando conversam um com o outro, existe uma espécie de discurso comum, de atividades comuns e até uma base para uma organização. As universidades são a primeira ilustração da relatividade do consenso. Talvez mais uma pergunta breve, final, antes de encerrarmos. Another variety of English. Mas outra variedade de inglês agora. Eu me perguntei o seguinte: professor, o senhor mencionou a ideia de que a tradução é um fenômeno que sempre acontece, que nunca se interrompe. Mas acho que o senhor também disse que pode parar. Quando ouvimos todas as apresentações, algumas coisas foram traduzidas e outras não. Então, eu gostaria de saber, quando alguém que está aprendendo uma segunda língua, uma terceira língua, quando uma pessoa está aprendendo uma segunda língua, uma terceira língua, e fala pelo resto da vida, será sempre uma tradução de sua língua materna? Será sempre basicamente uma tradução da sua realidade linguística essencial? Ou chega um momento em que as pessoas produzem coisas autenticamente como um falante nativo da língua, seja ela qual for? Bom, em primeiro lugar, eu acho que não sou o especialista que poderia responder a essa pergunta. Acho que os psicolinguistas, nós precisamos deles. Talvez também precisemos de acadêmicos da tradução para responder. Eu aprendi alguns idiomas e, às vezes, descubro que, de fato, sem perceber, eu
traduzo de uma das línguas, talvez da minha língua materna. É claro que o aprendizado e o fato de falar línguas estrangeiras às vezes implica tradução. Só tradução? Não tenho certeza. É claro que há pessoas que têm o tipo de competência necessária para lidar de forma bastante direta com fenômenos como Humboldt. Tem conceitos, e todas as pessoas aqui, todos os presentes, conhecem línguas estrangeiras, e você descobre um determinado momento, ou quando você está sonhando, espero que com coisas bonitas, você descobre que está pensando sobre essas coisas bonitas numa língua estrangeira. Já se disse que o amor é tão mais fácil em uma língua estrangeira. Então, há algo que talvez não se refira a uma língua básica ou a conceitos e que depois são traduzidos ou transferidos para outra língua. Eu também acredito que há quem sou eu para dizer isso? Que quando as pessoas sabem várias línguas, num determinado momento, esquecem e reduzem seu conhecimento, provavelmente porque vivem ou atuam em uma dessas línguas. E às vezes você tem o oposto. De repente, em uma conversa em que você está falando francês, seja lá que língua for, de repente você começa a responder em inglês. Então, se implicasse tradução, talvez isso não acontecesse. Mas, mesmo um discurso inconsciente pode com facilidade estar associado a fenômenos de tradução. Então, eu não sei realmente, mas eu acho que os bons linguistas, eu não sou um bom linguista, provavelmente diriam algo similar. Eu quero dizer uma coisa muito similar ao que o professor Lambert disse. Eu gostaria de acrescentar algo a respeito da chamada língua materna. A língua materna é a primeira língua da pessoa. Nem sempre é algo do qual você se apropria. Porque também, de certa forma, é uma língua estrangeira porque vem do outro. Mesmo se esse outro é a sua mãe, é outra pessoa. A nação a qual você pertence, a comunidade linguística a qual você pertence é de fora. E eu volto ao Humboldt, ele disse, sim, os idiomas são todos estrangeiros, porque vêm do passado da nação. Você se apropria do idioma, mas é sempre como algo estrangeiro do qual você tem que se apropriar e contra o qual você tem que lutar, porque os idiomas têm um certo poder, eles conquistam a sua personalidade. Quando você quer dizer alguma coisa específica, você tem que lutar contra a sua própria língua, não só contra uma língua estrangeira. Todos sabemos que os migrantes, etc., têm uma segunda língua e eles têm aquela primeira. Então, o fato de ser estrangeiro e a língua apropriada são conceitos relativos. Temos que pensar nisso. Malong, minha língua não é minha língua, necessariamente, como disse Derrida. Muito brevemente, seja como for, a língua materna não é necessariamente a língua da mãe. Eu conheço famílias muito normais em que as crianças têm até uma relação crítica com seus pais, não só com a mãe. Então, o que é uma língua materna? Certo. Então, acho que já concluímos nosso trabalho por hoje. Muito obrigado por essa ótima discussão. Foi muito divertido. Nos encontramos amanhã.